Bom dia, meus queridos irmãos. Venho trazer uma mensagem, uma palavra de Deus aqui para vocês. Deus tem trabalhado muito meu eu interior, meu espírito. Sei que Ele tem me libertado, me curado de muitas coisas. Estou aqui com a palavra de Deus em mãos e vou falar a respeito de uma passagem bíblica que eu acho interessante e que eu já vivenciei experiências através dela. Então, em Mateus 12, 43, fala assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Amém. Glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, de fato, a pessoa que muitas vezes recebe uma libertação de algo, ela tem que se aprofundar, ela tem que permanecer firme. Por isso a própria palavra de Deus fala para a gente fortalecer os nossos corações. Porque se você recebe a libertação, você volta para aquele pecado, volta a fazer o que você fazia antes, a coisa pode ficar muito pior. A minha experiência foi a seguinte: comecei a cortar, eu corto o cabelo, né? Comecei a cortar em 2016, então ali mais ou menos nessa fase, ali no começo de quando eu cortava o cabelo, 2016, 2017, por aí, teve um caso que aconteceu. Tinha um cara que sempre passava ali na frente do salão e dava até medo assim olhando para ele, porque ele tinha fisionomia muito estranha e ele era muito esquisito. E beleza, ele sempre passava ali, nunca estava sóbrio, parece que ele estava sob efeito de droga, de álcool, não sei bem o que. Beleza, no decorrer dos dias, passou-se um tempo e meu salão era na frente da minha casa. Passou-se um tempo, ele bateram lá no portão da minha casa, né? E eu saí até lá, levei até um susto. Esse homem estava lá. E eu já pré-julguei ele, né? Falei, esse cara quer aqui. O que esse cara tá querendo aqui? Ele falou, meu irmão, você tá cortando cabelo? E ele tava com uma moto elétrica. Uma motoneta. Não sei, uma moto elétrica. E ele tava sóbrio. Primeira vez que eu vi ele sóbrio, né? E eu falei, corto, né? Corto. Aí fui lá cortar o cabelo dele. E esse cara começou a falar da palavra de Deus, que Deus havia libertado ele, que ele estava no vício do alcoolismo e tal. E dito isso, eu fiquei surpreendido pelo que Deus fez, pelo que Deus havia feito na vida daquele homem, pela libertação que ele havia recebido. Fiquei surpreso com a graça tremenda de Deus ali. Aconteceu que passou-se um tempo, eu tinha um Gol G4 branco 2008, eu estava descendo perto da faculdade, eu não sei porquê, eu estava com o cardaço do tênis desamarrado e eu parei o carro perto da faculdade ali, da Finan, aqui de onde eu moro, e esse cara estava vindo. Eu parei para amarrar o cardaço do tênis. E ele estava vindo, só que ele estava vindo
pior do que a outra vez que eu vi ele, que ele estava ruim, que ele estava estranho, que ele estava no pecado. Ele estava muito pior, ele estava transtornado. E aí, feito isso, ele veio até o carro, muito agressivo, extremamente agressivo. Eu falei: meu irmão, o que aconteceu com você? E ele extremamente agressivo, como fala na palavra de Deus, né, meus irmãos? Quando você cai no pecado novamente, e ali os espíritos ali de legião de demônio habitam na pessoa, a situação da pessoa é muito pior. Eu vivenciei isso. E aconteceu que beleza, dei tchau para ele, saí, vivi esse fato. Passou-se um tempo, fiquei sabendo de uma pessoa que tinha morrido, tinha se jogado na frente de um carro. E eu olhei só pelo RG, vi que era ele, era a foto dele. Ou seja, ali no Batayporã, dá 10 km da minha cidade aqui. E cara, o cara se jogou na frente do carro, numa rodovia à noite. Ele cometeu um suicídio, ele prejudicou, parece que tinha uma condutora ali, e ela ficou traumatizada. O cara já era morador de rua, então o carro dela, né, bateu o carro ali, ela ficou traumatizada, e olha o que causou, né? Olha o que causou o efeito de tudo isso. Por isso, na passagem que eu não me recordo muito bem, gente, depois eu vou começar a anotar as passagens bíblicas aqui, mas isso me veio na mente agora. Então não tem como eu anotar algo que eu não estava prevendo. Então, assim como fala ali, Jesus Cristo, ele foi expulsar os demônios de um endemoniado, e os espíritos ali, eles pedem, né, para ir para os porcos, e eles vão, né, os espíritos saem e vão para os porcos, e os porcos se atiram no precipício, ou seja, morrem. Então, muitas vezes a pessoa comete esse ato aí de tirar a própria vida, porque está ali com os espíritos malignos a dominando. Então, a mensagem de hoje é essa, tá certo, galera? Espero que vocês acompanhem meu canal aí. Vou tentar a cada dia, como prometido, trazer um vídeo aqui de reflexão, um testemunho, né, como hoje, e um dia melhor que o outro, a cada dia melhorando, né, a cada dia buscando crescer a espiritualidade, se desenvolver, buscando mais a Deus, renunciando mais ao mundo, porque esse é o propósito da nossa alma. É isso que, de certa forma, traz completude para o nosso ser, porque somos seres incompletos. Você pode ter tudo, se você não tiver a completude de Deus, a plenitude de Deus, você não tem nada. Certo, pessoal? Fiquem com Deus.